Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 26. Apenas a última frase. A última frase diz assim: depois que tiveres conhecido que o céu domina. No último domingo, irmãos, nós vimos que o povo que conhece ao Senhor, o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. E uma das causas principais da fraqueza espiritual, da inatividade, do desânimo, é exatamente a falta de conhecimento do Senhor por parte do seu povo, por parte daquele que deveria conhecê-lo profundamente. Nos últimos 10 anos, o tema que nós temos mais ouvido, lido e aprendido é o tema da soberania de Deus. É um assunto por demais interessante, é um assunto por demais quebrantador, é um assunto que nós temos ouvido, temos conhecido, é exatamente a causa que fez com que nós fôssemos transformados, que nós conhecêssemos na realidade do Senhor, aquele que devemos tremer diante dele. E o texto de Daniel nessa noite, o profeta reproduzindo as palavras de Nabucodonosor, disse assim: depois que tiveres conhecido que o céu domina. E o título do nosso sermão nessa noite é: conhecendo que o céu domina e se curvando diante de Deus. Nós todos vivemos debaixo de autoridade, todos sem exceção. No lar, nós vivemos debaixo da autoridade dos nossos pais. Na cidade, os habitantes, vivemos debaixo da autoridade do prefeito, da polícia, do juiz, do delegado. No estado de Pernambuco, na nação brasileira, todos vivemos sob a autoridade do governador, do presidente da República, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário. Onde quer que estejamos, para onde quer que nos viremos, estamos sempre debaixo da autoridade de alguém. No entanto, hoje em dia, toda a autoridade está dividida. Ninguém mais detém o poder sozinho. No lar, os filhos não sabem mais a quem obedecer, se ao pai ou se à mãe. Há um desrespeito generalizado pela autoridade que Deus conferiu aos homens dentro do lar. O filho não respeita nem o pai, nem a mãe. A esposa não respeita o marido não respeita nem a esposa, nem os filhos. Ninguém tem mais respeito pelas autoridades. Na cidade aqui, por exemplo, em Caruaru, o poder está dividido. O prefeito ele depende da Câmara dos vereadores para aprovar os seus projetos antes de serem executados. Na nação, o presidente da República, todos os presidentes, eles dependem do Congresso Nacional, dependem de acordos com instituições externas, de acordos entre parceiros. Por exemplo, o Brasil depende de acordos entre os parceiros do Mercosul para tomar determinadas deliberações de cunho comercial e até político. A verdade, irmãos, que hoje em dia ninguém mais é soberano. E por isso o homem de hoje, ele tem dificuldade profunda, grandiosa, de entender o conceito de soberania absoluta. Nos tempos de outrora, quando viviam aqueles reis, os imperadores, os déspotas, os ditadores, enfim, aqueles regimes absolutistas de exceção, o povo tinha, por incrível que pareça, uma forte noção do conceito de soberania. A ordem do rei, e tudo concorria para que ela fosse cumprida, à risca, pois o povo sabia que palavra de rei não voltava atrás. Era a última palavra, a autoridade final e suprema. Então o mundo, desde os seus primórdios, praticamente lutou todo o tempo para acabar com esse tipo de regime, com esse tipo de autoridade. A prática mostrava as arbitrariedades e as injustiças que esses governantes praticavam. Eles favoreciam os amigos, os que gostavam, e condenavam os desafetos, independente de qualquer tipo de lei. Então era um regime terrível, era uma opressão, mas por outro lado, o povo sabia, tinha certeza, tinha noção do que era soberania. Então esse foi o motivo principal pelo qual o mundo lutou, com unhas e dentes, para abolir todo o regime autoritativo. E no Velho Testamento, as pregações dos profetas do Senhor, quando eles abriam a palavra, abriam o rolo e proclamavam a palavra sobre a soberania de Deus, essa expressão, desde os tempos antigos, ela era entendida por todas as pessoas. Essa frase da soberania de Deus era uma frase corrente na literatura religiosa, era uma palavra fácil na boca dos profetas, na boca dos sacerdotes, na boca do povo, de uma forma geral. Era a verdade que trazia conforto aos corações.
O povo, quando ouvia da soberania de Deus, o povo se aquietava. Sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Deus, irmãos, é soberano mesmo e absoluto. Hoje em dia, porém, referir-se à soberania de Deus é falar uma língua desconhecida, é fazer uma citação inexistente. E do lado de fora, da igreja, o mundo, imagine o mundo. Falar da soberania de Deus é uma piada. Ninguém crê que Deus é soberano. É pena que a doutrina, que é a mola mestra, que é a chave da história, que é a doutrina que interpreta a providência, que é a doutrina que é a agulha que costura as escrituras de capa a capa, a doutrina que é o fundamento da fé cristã, tenha sido lamentavelmente negligenciada, pouco entendida e muito rejeitada. Porém, desconhecer a soberania de Deus é ser ignorante do Senhor. A série que estamos pregando é Conhecendo o Senhor e se tornando forte e ativo. Hoje, o título da nossa mensagem é Conhecendo que o céu domina e se curvando diante de Deus. Quem fica conhecendo que o céu domina, se torna forte espiritualmente e ativo. Conhecer a soberania de Deus é conhecer que o céu domina. Os homens do mundo relegam o governo de Deus a um plano secundário. As teorias filosóficas, aquelas teorias complicadas, elas apontam para a inexistência do governo de Deus. No final daquelas teorias, eles dizem, Deus não governa. Se existe, está em algum canto desconhecido. Por outro lado, os crentes creem que o poder que reina no universo está dividido entre Deus e Satanás. E esse é o motivo porque falam tanto em Satanás e tão pouco ou quase nada em Deus. Outro segmento de cristãos acredita que Deus manda apenas no céu e não mais na terra. Creem que Deus manda no céu e Satanás manda na terra. E baseiam suas teorias, essas teorias absurdas, até em versículos da Bíblia. Olha, está escrito lá, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nada mais longe, irmão, dessa visão. Ser soberano é ser dono geral. É não apenas governar, mas é também criar. Ser soberano é ser infinitamente elevado acima da mais elevada das criaturas. Ninguém pode frustrá-lo. Ninguém pode impedi-lo. Assim está escrito, o meu conselho será firme. Farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Conselho é o beneplácito. Aquela reunião que a gente sabe que houve na eternidade. Nós chamamos de um pacto eterno. Não há quem possa deter a sua mão. O sentido da soberania de Deus é que Deus é Deus de fato. Ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus é soberano. O povo que conhece a soberania de Deus se torna forte e ativo. O crente que conhece que o céu domina, ele curva-se diante dessa soberania do Altíssimo. Mostrarei nesta pregação 3 aspectos da forte relação entre a soberania de Deus e a nossa vida diária. Em primeiro lugar, fora do conhecimento da soberania de Deus, a tranquilidade que o homem tem e a felicidade que o homem tem são falsas. Quem é que planeja a sua vida? Eu mesmo. Quem é que escolhe o caminho que você vai seguir, as diretrizes que você vai tomar na sua vida? Eu mesmo. Você é feliz? Já fui pouco feliz, mas hoje sou muito feliz. Quer dizer, a felicidade sempre fez parte da minha vida. Você crê na soberania absoluta de Deus? Não, não creio. Eu creio na soberania relativa, pois creio também no meu livre-arbítrio. Creio que Deus comanda as coisas dele, lá no céu, mas na minha vida, mando eu. Os meus caminhos, eu faço o que quero e o que eu prefiro. Na verdade, eu mesmo sou o soberano da minha vida. Decido o que fazer, em que trabalhar, decido ficar rico, decido quando quero ser famoso, trabalho por isso e consigo. Eu mesmo me administro. E a sua vida eterna, quem é que decide? Eu mesmo, claro. O pastor sempre me disse que a palavra final sobre o meu destino eterno é minha. E gostei muito disso, pois está bem compatível com tudo que eu creio, com todos os meus anseios. Não me leve a mal se eu lhe perguntar, mas dessa vez, você decidiu nascer? Não. Você decidiu nascer homem ou mulher? Não. Você decidiu nascer feio ou bonito, rico ou pobre? Também não. Você decidiu nascer no século I ou no século XX, no Brasil ou no Japão? E o sujeito vai se aperreando. Não. Você tem autoridade sobre o dia da sua morte? Não.
Então, como é que a gente pode conciliar essas últimas respostas que você deu com as primeiras? Aí a pessoa diz: quer dizer então que você está querendo me dizer que o fato de não haver nenhuma gerência da minha parte sobre essas coisas, você quer dizer que há alguém que comanda isso por trás de mim? Aí você me pegou. Eu preciso saber dessa história direitinho, como é que funciona mesmo. E as pessoas nos perguntam dessa forma. Nós somos acometidos daquela terrível doença chamada presunção. Vivemos e nos movemos sob o comando da presunção. Trabalhamos, somos úteis à sociedade, produzimos, ganhamos dinheiro, compramos, vendemos, adquirimos bens de consumo, temos vida confortável, temos carros, ônibus, motos para a nossa locomoção, temos plano de saúde, temos dinheiro, pouco, mas temos. Temos saúde, pelo menos mais dias de saúde do que dias de enfermidade. Tudo isso torna a nossa vida muito fácil, tranquila, feliz. Mas de onde vêm todas essas coisas? Quem decidiu que tivéssemos todas elas? Quem decide dá-las a nós? Ou mesmo tirá-las? Quando é que elas virão? Ou quando é que irão embora? Quem decidiu que eu tenha determinada coisa e o meu próximo não? Será que nunca nos perguntamos porque não temos determinada coisa que tanto almejamos? Alguns chegam a ficar doentes de desejo. E mesmo usando meios ilícitos, meios ilegais, não conseguem obtê-la. Outros não fazem a menor força por uma coisa valiosa e elas chegam. Mas como a nossa carne tem uma propriedade intrínseca chamada satisfação, os homens, quando têm bens materiais e quando são famosos, é o famoso T e C. Sentem-se felizes. Da mesma maneira que os que não têm, não se sentem felizes. Sentem-se insatisfeitos. Não foi diferente com o nosso personagem aqui do texto. Nabucodonosor. Nabucodonosor, você precisa entender que o céu domina. Nasceu uma criancinha. Nabucodonosor, o pai colocou o nome. Nasceu em berço de ouro. Nunca conheceu dificuldade. Filho do fundador da dinastia dos caldeus, Nabopolassar. Estagiou com o pai, comandou pessoalmente os exércitos babilônicos em diversas batalhas, na qualidade de príncipe regente. Extremamente inteligente, perspicaz, estrategista. Homem de guerra, dinamizou em primeiro lugar a máquina de guerra babilônica. E foi tão grande essa dinamização que essa máquina de guerra babilônica conquistou rapidamente todo o mundo. À sua ordem, e tudo se cumpria. Ninguém se lhe contrapunha. Mas a despeito de toda essa grandiosidade, Nabucodonosor tinha uma falsa tranquilidade. Nabucodonosor julgava ser o soberano do mundo. Ele não conhecia a Deus, muito menos a sua soberania. Capítulo 4 de Daniel, versículo 4, diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Observe essas palavras, tranquilo e feliz. Será que essa tranquilidade e essa felicidade estavam além das circunstâncias? Será? Versículo 5 diz assim: tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Um simples sonho foi suficiente para espantar e turbar o soberano do mundo. A perturbação que ele sentiu foi tamanha que ele movimentou todo o ministério da ciência e da tecnologia do império. No dia seguinte, convocou todos os sábios para a elucidação desse enigma. Aí eu pergunto aos irmãos, como é que pode um homem de tamanha envergadura, fama e, sobretudo, poder, turbar-se com um simples sonho, a ponto de convocar todos os sábios do império para decifrar tal sonho? Que tranquilidade e felicidade são essas? Que rei é esse? Nabucodonosor, ó rei soberano, busque dentro de si, rapaz, os recursos para afugentar a perturbação. Busque dentro de você mesmo a sabedoria para decifrar seu sonho. Que rei é você? Que soberano é você? Onde está a força desse homem? Ele não conhecia os versículos que dizem: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, 17 e 18. Pois justamente, irmãos, o que a Bíblia manda que não digamos, Nabucodonosor disse, no versículo 30,
falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Um ególatra. O rei estava na contramão da palavra de Deus, redondamente enganado. Fora do conhecimento da soberania de Deus, a tranquilidade e a felicidade vão embora rapidamente. São falsas, passageiras, e um simples sonho, e tudo se acaba. Em segundo lugar, gostaria de mostrar para os irmãos o seguinte: o orgulho impede que entendamos a soberania de Deus. Quanto mais rápido nos curvarmos diante do Deus soberano, tanto melhor para nós. Mas isso não é tarefa fácil. Eu diria, impossível é. O faraó do Egito presenciou 10 pragas. Ele viu as consequências miraculosas sobre os israelitas e desastrosas sobre os egípcios. Na praga das trevas, por exemplo, as trevas eram tão espessas que as pessoas conseguiam apalpá-las. A Bíblia diz: enquanto em Israel havia luz. A chuva de Saraiva destruía toda a plantação, e aqui no meio, na terra de Gósen, não havia chuva. Ele viu, irmãos, as consequências desastrosas sobre o seu povo e as consequências benéficas sobre o povo de Israel. Ele viu pessoalmente a abertura do Mar Vermelho, e ele olhando espantado e vendo aquela situação toda. Quando o exército começou a entrar no rio, o povo ia saindo do outro lado, e Moisés fez assim com a vara, as águas voltaram, e ele viu todo o seu exército ser completamente desbaratado nas praias, nas águas das praias do Mar Vermelho. Ele assistiu em tempo real, a olho nu, às obras da soberania de Deus. Mas o orgulho o impediu de reconhecer essa sabedoria. E a causa? Deus endureceu o coração de Faraó. Deus simplesmente não lhe otorgou graça. Graça é favor e imerecido. Não dispensar a graça não significa ser injusto. Deus é livre para exercer ou não a sua graça com quem quiser. Faraó foi quebrado, mas não foi quebrantado. Deus não quis. O rei Davi, no começo do seu ministério, deveria ter ido para a guerra, ficou de bobeira no palácio, passeando numa das tardes lá, viu Batseba, cobiçou-a, desejou, possuiu-a, cometeu adultério, cometeu assassinato, mandou matar Urias, marido dela. Sustentou a dura cerviz até que o profeta viesse ter com ele. Quando o profeta Natan chegou, a criança, fruto do adultério, já havia nascido. Isto é, 9 meses se passaram, no mínimo, e o rei não admitiu a cobiça, não admitiu o adultério, não admitiu o assassinato que cometeu. Mas tão logo foi confrontado com a palavra de Deus, quebrantou-se, humilhou-se, e diferente de Faraó, louvou, engrandeceu, glorificou ao Deus do céu, que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. E no Salmo 51 ele disse assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Depois que foi quebrantado, aí agora ele disse: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O quebrantamento é a queda do muro do orgulho e o ingresso para se aprender sobre a soberania de Deus. Acabe, rei de Israel, reinou por 22 anos. Quem lê a história de Acabe, no livro de 1 Reis, a frase que se encontra mais frequente na narrativa é: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, ele foi incomodado pela palavra profética de Elias. Todo o tempo de 22 anos, o profeta Elias incomodou o rei com a palavra profética vinda de Deus. E o rei, incomodado com isso, movido pela sua esposa Jezabel, empreendeu perseguições ferrenhas aos profetas do Senhor. Já no final dos 22 anos, apresentou-se para ouvir a sentença de Deus. Após ter matado Nabote, ter cobiçado a vinha que ficava contígua ao palácio, traçou um plano de matar Nabote, matou, ficou com a vinha. E Deus mandou o profeta Elias para dar a palavra final, a sentença final a Acabe. E quando ele ouviu a sentença, irmãos, ele se humilhou. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus sempre envia a sua palavra. Aos que ele quer quebrantar, ele quebranta. Aos que não quer quebrantar, endurece a cerviz.
O próprio Espírito de Deus, irmãos, assim falou. Provérbios capítulo 29, 1. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O orgulho impede que compreendamos a doutrina da soberania de Deus. Loucos são todos os que endurecem a cerviz, depois de repreendidos. Serão quebrantados de repente, sem que haja cura. Cadê fulano? Morreu. Morreu de quê? De repente. Ocorre de repente. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Provérbios 3:11. Os que rejeitarem serão quebrantados de repente. E talvez na morte dirão assim: como aborreci o ensino, como desprezou o meu coração a disciplina. Provérbios 5:12. Outro que não conheceu a soberania de Deus foi Senaqueribe, rei da poderosa Assíria. Senaqueribe reinou por 24 anos. Ele invadiu Judá e dominou diversas cidades pessoalmente. Só faltava a capital, Jerusalém. Então ele se preparou e enviou mensageiros, emissários a Jerusalém para negociar pacificamente a rendição da cidade, que estava totalmente cercada. Não vale a pena nem combater contra Jerusalém. 2 anos. O povo já está com fome, não há mais mantimentos dentro dos muros da cidade. Então vamos lá negociar a rendição. Então ele mandou emissários negociar a rendição. Vejam como esse homem era orgulhoso. Escritos assírios descobertos, os trabalhos arqueológicos, dão conta de que Senaqueribe, descrevendo esse cerco, ele disse assim: recebi tributo de Ezequias, que era o rei de Judá, encerrei-o como um pássaro engaiolado dentro da sua capital real, Jerusalém, com o meu exército de quase 200 mil homens. Nessa mesma ocasião, a mando de Senaqueribe, os seus emissários afrontaram o Deus de Israel, chegaram embaixo do muro, um muro com 30 metros de altura, todo o exército em cima, as pessoas comuns também, e eles chegaram de baixo. Rapaz, não confiem nesse Deus de vocês não. Vejam as outras nações que foi que nós fizemos, os deuses deles nos livraram. Não vos engane, Ezequias, com essa palavra que o Deus de vocês vai livrar vocês. Não vai livrar coisa nenhuma. Desencorajando o povo, afrontando o Deus de Israel, humilhando o rei, humilhando o povo. A Bíblia relata a poderosa ação de Deus no livro de Isaías, Isaías capítulo 37, a partir do versículo 33 até o 36. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse mesmo voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O exército assírio foi literalmente desbaratado pelo Senhor, viu? Israel não moveu uma palha. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe foi quebrantado de repente. À semelhança de Faraó, conheceu a soberania de Deus pelo lado mais duro. E acontecerá assim com todo aquele que não reconhecer que o céu domina. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Não é só sobre o céu, não é só sobre o céu, não, é sobre a terra também. Salmo 103, 19. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo, inclusive sobre a terra. A igreja que conhece o Senhor se tornará forte e ativa por isso. A persistência do orgulho no nosso coração indica, irmãos, desconhecimento da soberania de Deus. Oxalá todos saímos daqui nessa noite convictos de que somos devedores de nos curvar diante da soberania de Deus. E isso com o coração agradecido, sereno, confortado, não é revoltado não.
E o nosso personagem, Nabucodonosor, voltando para Daniel 4, vivia tranquilo, feliz, rico, confiante, honrado, soberano. Numa noite teve um sonho, perdeu a estrutura, desestruturou-se o homem, diríamos hoje. Perdeu a felicidade, perdeu a tranquilidade, acabou-se o homem. Convocou todos os sábios, paralisou todos os institutos científicos, paralisou todas as pesquisas científicas. Todos os sábios ficaram ali no palácio, ao seu inteiro dispor. Ficava aquela fila de sábios, aqueles conselhos, aquelas reuniões, nos 4 cantos do palácio. E nenhum deles ajudou em nada a interpretar o sonho, exceto um sábio que tinha lá chamado Daniel. O rei contou-lhe o sonho. Vem cá, Daniel. Beltesazar era o nome babilônico de Daniel. O rei contou o sonho a Daniel, e como profeta do Senhor, interpretou-lhe fielmente tudo o que iria acontecer. E a parte mais dura do sonho que Daniel teve que dizer ao rei, Daniel disse, irmãos, com toda fidelidade. Interpretou com toda fidelidade. Ele não se atemorizou diante do rei. Essa parte mais dura está no versículo 25, vejam. Daniel 4, 25. E no final disse assim: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel estava frente a frente aqui com o homem mais poderoso do planeta, Nabucodonosor, mas não omitiu nenhuma palavra que o seu Deus lhe ordenou que falasse. Nenhuma. Muito diferente dos pregadores de hoje. Muito diferente. Pelo contrário, Daniel anunciou que o soberano do mundo iria virar bicho, literalmente, e comer capim. Ia para o campo ser molhado pelo orvalho do céu. Ia crescer o pelo sobre o seu corpo. Nabucodonosor, você vai virar bicho. E mais, tudo o que o profeta falou ao rei foi por decreto de Deus. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Decreto do Altíssimo. Irmãos, nós somos mandados a anunciar como arautos os decretos do Altíssimo. Precisamos falar com toda fidelidade. Daniel falou com toda fidelidade diante do soberano. Daniel não temeu a possibilidade de ele dizer: mas se esse homem não gostar do que eu vou dizer, ele pode me mandar matar imediatamente. Daniel sequer temeu isso, sequer cogitou tais palavras. Nabucodonosor, o Senhor vai virar bicho. Anunciou as duras palavras do Senhor, com profunda voz de misericórdia, pois sabia perfeitamente o quanto iria doer, até que o rei aprendesse quem de fato governa. No versículo 26, Daniel disse assim: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Depois. E Daniel, como bom e fiel profeta, não deixou de insistir e exortar o orgulhoso rei para que mudasse o seu procedimento e fugisse da área onde se manifestaria o juízo de Deus. Mesmo dizendo o decreto do Altíssimo que ele ia virar bicho, mas mesmo assim o profeta ainda o exortou: Nabucodonosor, melhore o seu procedimento, deixe de fazer o que você faz. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, quer dizer, põe fim em teus pecados pela injustiça, põe fim às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez, como todo bom profeta do Senhor, né? E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas o rei não deu ouvidos. Agradeceu a interpretação do sonho, ficou consciente da profecia, continuou na sua soberania, na sua honra, no seu reinado, no seu despotismo, na sua ditadura, na sua opressão. Talvez tenha dito assim: esse Daniel parece sério, mas eu não creio que vá me acontecer nada daquilo que ele me disse. Deve ter sido só um sonho. Comi uma feijoada antes de dormir, devo ter tido uma indigestão. Irmãos, quantas vezes nós somos advertidos do perigo e fazemos ouvidos de mercador? Quantas vezes? Adiamos e adiamos a correção. Adiamos e adiamos a tomada de providências para encerrar a negligência. E semelhante àquele louco lá de Lucas 12, nós dizemos assim: alma, come, bebe, folga, regala-te, pois tens muito tempo pela frente para te corrigires. Até que ouvimos de Deus: louco,
esta noite virei a ti e te disciplinarei. E quero ver como ficarão os teus adiamentos constantes. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Não endureçamos os nossos corações. O orgulho impede que entendamos a soberania de Deus. Se não entendermos a soberania de Deus, como entenderemos o resto? Como? Como conheceremos o Senhor? Como nos tornaremos fortes e ativos? Se a soberania de Deus é a mola mestra, é a chave que abre. Nabucodonosor não deu ouvidos à palavra que Deus lhe enviou pelo seu profeta. No versículo 28, é dito que tudo aquilo que o profeta predisse aconteceu. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Quer dizer, ele não deu ouvidos às exortações do profeta no versículo anterior. Por isso que todas as coisas vieram. Deus avisou, e ele não deu ouvidos. E tem um versículo que dá o prazo que Deus esperou para que o rei não mais tivesse justificativas. 12 meses se passaram na dureza do coração do rei. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, no final desse prazo, o coração do rei estava mais soberbo do que nunca. No versículo 30, nós encontramos palavras incríveis, irmãos. Versículo 29 e 30. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, admirando. Os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Flávio José lá diz que era uma coisa, irmãos, de babá, de tão bonito. E ele passeando no palácio, talvez até admirando ou endeusando os jardins suspensos. E falou o rei e disse assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Grande Babilônia, meu grandioso poder, a glória da minha majestade. Este é o culto de si mesmo. Chama-se egolatria. A nossa carne gosta de se cultuar, viu, irmãos? Não podemos negar. Nossa carne gosta de se cultuar e também de receber culto. Mesmo sendo nós regenerados, gostamos. E Nabucodonosor com especialidade, pois ele não era um crente. Cultuar a si mesmo, dar culto a outrem, ou receber culto de alguém, tudo isso consiste no alimento da soberba, do orgulho. E tudo isso é incompatível com o conhecimento da soberania de Deus. O orgulho impede que conheçamos a soberania de Deus. E em terceiro lugar, a dor que provém do conhecimento da soberania de Deus. A dor que provém do conhecimento da soberania de Deus. Todos nascemos na carne. Todos começamos a vida ocupando os nossos tronos. Cada um de nós, desde cedo, ocupa o trono da vida. Desde pequeno, já manifestamos a nossa vontade própria, a nossa soberania. Quando éramos pequenos e a nossa vontade não era satisfeita, e chorávamos, ficávamos irados, gritávamos, dávamos tapas nas pessoas mais velhas, nos nossos pais, por exemplo, até que a nossa vontade fosse satisfeita. Observe o comportamento dos infantes, não é dessa forma? Quando crescemos, isso não desaparece, pelo contrário, se aperfeiçoa. Essa terrível virtude se avulta e mais se torna senhora absoluta das nossas vidas. Como então, pergunto eu, haveremos de destronar essa vontade para ceder lugar a outro imperador? A resposta é: haverá uma guerra sem precedentes para que essa mudança de rei ocorra nas nossas vidas. Haverá uma guerra sangrenta para que o trono não mude de dono. Não será sem muita dor, sem muito sofrimento, sem muitas angústias, sem muitas decepções, sem muitas noites em claro. Os ímpios serão quebrantados e deixados no pó. Essa é a situação mais terrível, irmãos, mais terrível. Os salvos serão quebrantados e erguidos do pó, com o orgulho mortificado, humildes, sem vontade própria, sem autoconfiança, do jeito que Deus gosta. O patriarca Jacó, homem de grandes ardis, de grandes enganos, de grandes estratégias malignas,
foi posto na mão de diversos carrascos, de diversos verdugos, até que aprendesse que o céu domina. Moisés tentou fugir o quanto pôde das ordens de Deus, até que, depois de umas férias de 40 anos no deserto, aprendeu que o céu domina. O rei Davi sofreu perseguições, ameaças de morte, golpe de estado comandado pelo seu próprio filho, Absalão, traição sexual das suas próprias esposas com o seu próprio filho em plena praça pública de Jerusalém. Sofreu angústias do inferno. Quem leu os Salmos, angústias do inferno se apoderaram de mim, Davi disse. Até que aprendesse que o céu domina. O rei Uzias, homem que reinou por 52 anos em Judá, foi um dos reinados mais longos de Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. No final do seu governo, já velhinho, aproveitando-se da sua experiência, longevidade, honras e sucesso, quis um dia lá tomar a estola sacerdotal, que era uma missão da autoridade exclusiva só dos sacerdotes. Ele queria tomar a estola sacerdotal e, como se fosse um sacerdote, queimar incenso ao Senhor. Vejam, queimar incenso ao Senhor, cheio de boas intenções, aquelas boas intenções que o inferno está cheio. E os sacerdotes resistiram ao rei com a maior firmeza. Os sacerdotes fizeram um bloco e foram conversar com o rei e resistiram, impediram que ele fizesse isso com a maior firmeza. E o rei ficou tomado de indignação por conta da ousadia dos sacerdotes. Quem vocês pensam que são? Eu sou o rei, 52 anos aqui, eu sou Uzias. Indignou-se contra os ungidos do Senhor. Indignar-se contra o ungido do Senhor é indignar-se contra o próprio Senhor. Deus tomou as dores, tomou as providências, chamou Uzias e disse: Uzias, eu vou lhe mostrar quem de fato comanda. Vamos abrir segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. A partir do versículo 16. Segundo livro das Crônicas, 26, a partir do versículo 16, diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, o rei Uzias exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Toda exaltação do coração é para a ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. E queria queimar incenso ao Senhor, irmãos, mas de uma forma errada. Ele não tinha autorização para fazer isso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, conselho de obreiros, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, assim os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Uzias, sou eu quem de fato é o soberano. Dói, irmãos, dói conhecer a soberania de Deus. Dói. Mas nós crentes dizemos assim: dói, mas nós gostamos. Dói, mas nós gostamos. Salomão, outro rei de Israel e filho de Davi, homem de profunda sabedoria divina, de grande conhecimento dado por Deus, de grande riqueza, mais sábio e mais rico como nenhum antes dele, nem depois dele haverá. Governou Israel, conduzido por Deus, até que deu lugar à cobiça, à soberba. Enveredou por caminhos largos, aquele caminho largo que conduz à perdição.
1 Reis, capítulo 11. Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão era um adúltero, irmãos, transgressor do 7º mandamento, um polígamo. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Camos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Louco, né? Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, tirarei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. A Hadad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Deus é soberano. As suas ordens precisam ser cumpridas. Dá ordens quem pode. Se nós obedecemos, ele tomará providências, como comandante que é. As muitas riquezas e mulheres de Salomão o conduziram ao orgulho, à soberba, à desobediência. Ele preferiu ouvir outras opiniões que não a de Deus, em profunda desesperança. Até que no final, graças a Deus, Salomão demonstrou o quebrantamento ante a soberania do Senhor. Os 2 últimos versículos do livro, fica depois de Provérbios, Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, ele disse assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, a síntese é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não desobedeçam ao Senhor, não, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Isso não é só no juízo final, não, irmãos. Todo dia Deus julga. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus é soberano. Não há poderoso, rico, honrado, fino, fidalgo, importante, que pela sua fina estirpe seja imune ao domínio e ao juízo da soberania de Deus. Não. Deus não vê o homem como nós vemos. Deus não julga o homem como nós julgamos. Deus exerce domínio sobre Yasser Arafat, o líder dos palestinos, sobre Bill Clinton, sobre o Papa João Paulo, sobre Fernando Henrique, sobre o prefeito da nossa cidade, sobre mim, sobre você. Deus manda. E todos nós, quando nos rebelamos contra a soberania de Deus, Ele mostra a gente quem de fato manda. Eu vou lhe mostrar quem de fato manda. A coisa mais absurda é o fato da igreja evangélica moderna não crer na soberania de Deus. Eu fico sem saber como conseguem entender a Bíblia. Se a soberania de Deus é a agulha que você costura a Bíblia todinha, da primeira capa à última. Eu fico pensando como alguém salvo pode descrer do controle absoluto de Deus sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte. Realmente fica muito difícil, irmãos, engolir a teologia arminiana. Eu não posso entender crentes que não creiam na palavra de Deus, na doutrina que é a mola mestra da revelação de Deus. Não posso entender crentes que fazem coro com o mundo na rejeição da doutrina da soberania de Deus. Os fariseus do tempo de Jesus, eles odiavam a doutrina da soberania divina. E foram taxados por Jesus de incrédulos e filhos do diabo. Eles não reconheciam nas palavras de Jesus
palavras de vida eterna, não reconheciam. E hoje, por que seria diferente? Jonas foi mandado pregar em Nínive e não foi. Achou-se no direito e na autoridade, eu diria na loucura, de optar por desobedecer. Embarcou num navio e foi na direção de Tars, direção oposta às ordens do soberano do céu e da terra. Parece que Jonas naquela altura ainda não conhecia que o céu dominava. Foi lançado para fora do navio por causa da tempestade que se levantou, mandada por Deus, nós vimos aqui. Foi engolido pelo grande peixe. Passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Orou ao Senhor, humilhou-se. Jonas lá dentro do intestino, do estômago do peixe, ajoelhado. Humilhou-se, quebrantou-se. Cheiro de bilis em todo canto. Foi devolvido à praia pelo peixe. Recompôs-se, tomou um banho, trocou de roupa, foi para Nínive pregar. Dói conhecer a soberania de Deus. Mas bendita dor. Bem-vinda dor. E um detalhe, não é a dor que nos faz compreender a soberania de Deus. Não é a dor. A dor é sentida quando saímos do nosso trono, da nossa cama quentinha, numa noite fria de inverno. Quando saímos da nossa satisfação carnal. A dor é sentida quando compreendemos que somos nada, que nada podemos, que nada somos, dependentes somos para tudo. Meu Deus, nós não somos nada. A dor é sentida quando perdemos nossa importância pessoal, nossa capacidade de escolha, nosso inseparável tesouro do livre-arbítrio. A dor não é causa de compreendermos a soberania de Deus, mas é efeito. Nabucodonosor virou bicho, de repente, estando num ardoroso momento de glória, num reverente culto de si mesmo, inesperadamente chegou a sentença e a execução. Foi expulso de entre os homens. Notem, os irmãos, expulso. Passou a comer ervas com os bois. Os cabelos cresceram como um animal. Estudiosos identificam a doença como licantropia, que é um distúrbio mental em que o doente se imagina como um animal. Doença ou não, o certo é que o rei foi objeto do juízo de Deus. Foi expulso de entre os homens e passou a comer capim. Daniel capítulo 4, versículos 30 a 33. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, talvez estivesse pronunciando as últimas sílabas. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. De repente, ele foi quebrantado. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, não foi amanhã, nem depois, nem uma hora depois, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Ele fez com Nabucodonosor como quis, como lhe agradou. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Isaías 45, 9. Nabucodonosor não disse nem ai, nem ui. Simplesmente virou bicho. Dói, irmãos, conhecer que Deus é soberano. Dói sair do trono. Dói perder a importância. Dói ser dependente. Dói dever favor. Dever tudo a Deus. Dói compreender que o céu domina. Mas bendita dor. Bem-vinda dor. Mas quais são os benefícios desse conhecimento? De uma forma ou de outra, todos reconheceremos que Deus é soberano, pois todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso não é Senhor, não. É meu Senhor, mas todo joelho se dobrará. Os ímpios também se dobrarão e confessarão: realmente Ele é Senhor. Mas o importante, o desejável, é reconhecer a soberania de Deus através da sua graça.
nunca através da sua ira. Existem os que não são tirados do trono das suas vidas, como Faraó e Senaqueribe. Eles não foram tirados dos tronos das suas vidas. Eles foram apenas subjugados e encarcerados pelo soberano do universo. Eles reconheceram através da ira de Deus que o céu domina. Mas vamos deixar eles de lado um pouquinho. E existem também os que são tirados do trono das suas vidas e passam a ser governados pelo Senhor soberano do céu e da terra. Esses são os que compreendem a soberania de Deus através da sua graça. Conhecem a Deus e se tornam fortes e ativos. Esses recebem benefícios incalculáveis por causa da compreensão desse tesouro. Em primeiríssimo lugar, passam a dar toda glória a Deus em tudo. Depois disso ocorre a mortificação do orgulho. Cada dia mais o orgulho perde espaço. A pessoa se torna mais maleável, mansa, com capacidade de suportar adversidades, infâmias, calúnias, difamações. A prontidão em se vingar perde força. O temor do Senhor cresce assustadoramente. A vigilância contra a carne é redobrada. Qual fortaleza presidencial? O crente perde o nariz empinado. Olha para os outros com olhos de igualdade, ou até mesmo considerando os outros superiores a si mesmo. Como diz Paulo em Filipenses 2:3. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. A inquietação desaparece. Eu conheço a soberania de Deus. Acabou-se a preocupação, a inquietação. O cuidado com o que comer, com o que vestir, onde morar, desaparecem. Conhecer a soberania de Deus é aprender que Deus se preocupa com a casa dos passarinhos, com a toca dos leões, com a toca da raposa na floresta, com a casa do João de Barro, com o caracol, com o ninho do pardal, com o ninho da águia, com a vestimenta da flor do campo, o lírio do campo, que hoje nasce e amanhã é lançado no fogo. Conhecer a soberania de Deus é não se preocupar com o alimento e com a subsistência das aves do céu, o pessoal, porque ele alimenta as aves do céu, ele alimenta os peixes do mar, o gado no sertão, em plena seca, alimenta os répteis, as lagartixas, as cobras. Conhecer a soberania de Deus é saber que Deus ordena o nascimento da minhoca, como diz o nosso boletim, do pardal, da pulga, determina o tempo de vida de cada ser minúsculo desses. E quanto mais valeis vós, homens de pequena fé? Conhecer a soberania de Deus é saber e confiar que Deus estabeleceu os limites da terra, os limites das ondas do mar. Até aqui virás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Jó 38:11. É saber que Deus determina o nascimento, a existência e a morte de todos os seres viventes, principalmente dos homens. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, escrito e determinado cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139:16. Conhecer a soberania de Deus é confiar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Romanos 8:28. O mesmo decreto do Altíssimo que ordenou o castigo de Nabucodonosor. Conhecer a soberania de Deus é aquietar-se e saber que eu sou Deus. Sou exaltado sobre as nações, sou exaltado sobre a terra. Salmo 46:10. Conhecer o Deus soberano é confiar que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aquele local para o qual corremos nas horas de perigo. Salmo 46:11. Nabucodonosor permaneceu como animal até reconhecer que o céu domina. Bem-aventurado rei. Substituiu o culto de si mesmo pelo culto a Deus. Substituiu a falsa tranquilidade e a falsa felicidade pela legítima tranquilidade e pela legítima felicidade, que são a confiança no Senhor. Substituiu a convocação que ele fazia dos seus súditos para adorá-lo, substituiu pela convocação dos mesmos súditos para adorar agora ao Senhor, o Rei do céu, para usar a sua linguagem. Daniel 4:34 diz assim: mas no fim daqueles tempos, aqueles 7 tempos que não se tem interpretação ainda exata disso, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Olha para aí, antes só olhava de cima para baixo, né? Agora olhando de baixo para cima. Não tinha mais lugar para descer, chegou no fundo do poço. Levantei os olhos para cima, ao céu, tornou-me a vir o entendimento, estava irracional, né? E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Substituamos, irmãos, o nosso murmúrio, as nossas reclamações, os nossos elogios e glórias a homens, substituamos pela adoração, pelo louvor e exaltação ao nome daquele que vive eternamente. Versículo 35, ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Aprendeu que o céu domina. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Jó disse: nenhum dos teus planos será frustrado. Reconheçamos que ele opera conosco como lhe apraz, para o fim que quiser, e não temos o direito sequer de lhe perguntar: que fazes? Irmãos, muitos de nós estamos passando apertos, pequenas disciplinas. Exorto os irmãos a não se arrefecerem no ânimo e a confiarem na soberania divina, a se sentirem admoestados pela palavra de Deus. Não podemos arrefecer, desmaiar diante da adversidade. Não haverá nenhum sentido se passando a tempestade voltarmos à ativa. Não, é necessário estar na ativa em plena tempestade. Isso é confiar na soberania de Deus. Se deixarmos para agirmos na seara do Senhor somente depois de passar a tempestade, não teremos nenhum exemplo a dar à igreja do Senhor para encorajá-la a agir em meio à tempestade. Agir dessa forma é enfraquecer a igreja, não edificá-la. O conhecimento da soberania de Deus é feito na adversidade, nunca na bonança. Deus conduz cada filho seu para esse entendimento. Eu estou certo, irmãos, que nós podemos suportar qualquer coisa. Nós podemos suportar qualquer coisa, qualquer adversidade, qualquer problema. Ele nos fará suportar a morte da pessoa que mais amamos, por exemplo. Ele nos fará suportar qualquer tragédia. Ele sabe que não temos forças em nós mesmos para tal, mas Ele suprirá com toda fidelidade. Ele nos suprirá. Só temos sofrido pequenos arranhões. Confiemos em Deus, na sua soberania, conheçamos o Senhor, a sua soberania, e estejamos preparados para os cortes profundos que poderão nos advir, para que mais e mais sejamos conformados à imagem de Jesus, para que mais e mais fiquemos conhecendo que o céu domina. Amém.